Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim contar pra vocês algumas brasileirices e elementos da cultura brasileira que eu fico muito feliz quando eu vejo nos livros e que às vezes é um pouco raro de encontrar, mas que sempre que eu encontro é uma surpresa muito agradável. Se você gosta de vídeos de listas, se você gosta dos meus vídeos, não esquece de dar o seu like para me ajudar a divulgar eles aqui no YouTube. E caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa, que eu falo muito de resenha literária, também listas de livros e book tags e esse tipo de coisa que vocês também gostam, que eu sei. Então se inscreve no canal para vocês continuarem acompanhando os meus vídeos. Eu sei que muitos leitores, principalmente leitores de fantasia, são acostumados a ler vários autores internacionais. E, infelizmente, essa é uma cultura muito corriqueira aqui no Brasil. A gente tem uma avalanche de livros sendo publicados, traduzidos, livros principalmente de autores dos Estados Unidos e autores da Europa. E a gente acaba, em muitos casos, deixando um pouco de lado os autores nacionais, os autores que fazem parte da nossa cultura, que podem trazer elementos regionais, elementos locais para as histórias e colocar um pouquinho mais da gente mesmo e da nossa cultura dentro das histórias de fantasia ou de outros gêneros que a gente gosta tanto. Eu falo muito da fantasia porque isso acontece bastante no gênero de fantasia. O primeiro livro que eu li de literatura fantástica nacional foi A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E quando eu lia esse livro, eu estava na faculdade e eu me lembro várias vezes de estar lendo esse livro e as pessoas me dizerem que não conheciam esse autor ainda e perguntar de onde ele é. E quando eu falava que ele era brasileiro, as pessoas ficavam muito chocadas porque elas não esperavam que este livro, com essa premissa de guerra entre anjos e demônios, fosse um livro nacional. Isso é uma coisa que eu poderia chamar um especialista em literatura para debater sobre isso com vocês, que é um plano que eu tenho para um futuro do canal, trazer mais especialistas, fazer uns debates um pouco maiores. Mas hoje eu tô aqui para contar para vocês, na verdade, quais são os elementos da cultura brasileira que eu gosto de encontrar nos livros que eu leio quando eu leio livros nacionais, que atualmente é uma coisa muito mais corriqueira na minha vida. O primeiro ponto que eu gosto muito em livros de fantasia e livros nacionais no geral são nomes usados aqui no Brasil. Sabe quando a gente tá lendo um livro de fantasia que é nacional e ele tem nomes de pessoas que a gente nunca viu aqui no Brasil ou que não são tão comuns no Brasil? Por que os nomes de personagens principais de livros de fantasia tem que ser, sei lá, Armand ou Dylan, ou sei lá, algum nome que não é tão comum no Brasil? Eu gosto muito quando eu leio livros nacionais em que os personagens têm nomes comuns. E aqui eu vou dar um exemplo pra vocês de um livro que tem isso, que é O 15 Dias, do Victor Martins. Ele não é um livro de fantasia, ele é um livro de romance contemporâneo YA, um romance entre adolescentes, e os personagens principais desse livro se chamam Felipe e Caio. E eu gosto bastante disso, eu acho que faz parecer muito mais próximo da gente. Também as descrições desse livro que ele faz do prédio onde os dois moram, porque eles são vizinhos, é um romance LGBT muito fofinho. E as descrições desse prédio também me fazem pensar em todos os prédios que eu já morei na minha vida. Tem algumas coisas que, por mais comuns que pareçam, por exemplo, um prédio, ou então uma escola, ou uma rua, a gente consegue imaginar muito diferente quando a gente sente que essa história se passa no Brasil. Eu acho isso muito engraçado. A parte da arquitetura, a parte da forma como as pessoas se vestem, tudo fica muito mais fácil de imaginar, e um dos elementos que eu gosto é realmente os nomes que existem muito aqui, nomes comuns aqui no Brasil. A segunda coisa que eu gosto muito em livros nacionais é quando, mesmo em livros de fantasia, livros de terror que se passam em outro universo, que se passam numa extensão de universo mágica do nosso mundo, eu amo quando os lugares brasileiros são bem descritos nos livros. E aqui eu trouxe de exemplo o livro Lobo de Rua, da Jana Bianchi, que é uma autora nacional que eu gosto muito. Lobo de Rua é um dos meus livros nacionais favoritos. Ele tá disponível no Kindle, acho que também no Kindle Unlimited, o link pra ele vai estar aqui embaixo. Ele é uma leitura super rápida e maravilhosa sobre lobisomens brasileiros que se passam em São Paulo. E o que eu gosto muito nesse livro, que é um elemento que eu amo ver em fantasia nacional, é que ela traz a Galeria Creta, que é o universo dela fantástico que existe dentro de São Paulo, mas esse universo está realmente dentro de São Paulo e a gente vê as descrições da cidade, a gente vê lugares de São Paulo, a gente consegue sentir aquele clima de São Paulo que é muito diferente de você ler um livro que se passa em Nova York, que é um lugar que eu nunca estive. Então, pra mim, não é um lugar que eu consigo imaginar perfeitamente. São Paulo já sim, aqui é a cidade onde eu moro, uma cidade que eu gosto muito. E imaginar São Paulo, imaginar uma galeria subterrânea nos
sei lá, escondida em São Paulo, que abriga algumas criaturas e abriga uma realidade fantástica, foi uma coisa que eu gostei muito. E esse livro é incrível, eu amo realmente esse negócio de você ter elementos de fantasia dentro de uma cidade que a gente consegue ter relação. Melhor ainda quando é de alguém da sua cidade e essa pessoa escreve sobre lugares da sua cidade. Eu acho que isso traz ainda mais magia e deixa isso mais próximo da gente. Draga, você tá comendo a minha iluminação, filha? Outra coisa que eu gosto muito é quando a história menciona trechos de música brasileira, ou bandas brasileiras, ou cantores brasileiros, porque eu acho que isso se conecta tanto com a nossa realidade e é tão gostoso de ouvir falar sobre alguma coisa que a gente tem no nosso imaginário. Por exemplo, se um personagem estiver assistindo, sei lá, o Domingão do Faustão, eu acho que isso tem tanta memória afetiva pra gente, por mais que você me diga que eu odeio o Domingão do Faustão, eu também não gosto, mas é parte da nossa nostalgia brasileira, é uma coisa que com certeza todo mundo aqui conhece, é uma referência muito nacional. E pra ilustrar a parte das músicas, eu trouxe hoje esse conto do Jonathan Marques, que se chama Toda Magia. Ele é um conto que se passa no carnaval em São Paulo. Nós temos aqui dois protagonistas que se encontram em uma festa de carnaval e que vivem um rápido romance, mas tem uns trechos nesse livro que mencionam músicas de carnaval, músicas que tocam em qualquer festa que a gente vá de carnaval aqui no Brasil. E eu acho que isso deixou o conto tão especial e tão mágico pra mim. Então, se você é um escritor nacional e você tá escrevendo algum livro, seja de fantasia, seja de romance, coloca trechos de música brasileira ou cita que sei lá, fala que o seu personagem gosta de ouvir Nando Reis ou Alceu Valença. Eu acho que isso vai ter um peso muito importante na sua história. Inclusive, eu amo Alceu Valença, estou hoje com a minha blusa do Alceu Valença da Chico Rei, que eu gosto muito. Não é publi, podia ser pelo Chico Rei. Podia ser mesmo. Eu também amo quando os autores incluem comidas nacionais, comidas muito brasileiras e típicas nos livros deles. E mais do que de comida, também algumas bebidas brasileiras. Eu vou mencionar aqui O Homem Vazio, do Thiago Lee, que é um autor que eu admiro muito, também meu amigo. E eu já resenhei esse livro aqui pro canal e ele já apareceu também numa live antiga aqui do Chá de Prosa. Os links vão estar aqui embaixo pra vocês. E eu gosto muito de uma cena desse livro em que o nosso personagem principal, o Otto, ele vai a um bar e ele bebe uma cerveja, e eu consigo visualizar perfeitamente o Otto bebendo litrão naqueles copos americanos, que é uma coisa totalmente brasileira e que me faz sentir muito em casa. Eu acho que esse livro conquistou muito meu coração por conta de toda a brasilidade que ele traz. Ele se passa em São Paulo, então ele comenta elementos de São Paulo, mas são, lógico, elementos que são muito queridos pra mim, que passei a vida toda aqui em São Paulo. Então, ele, além de trazer a parte da bebida, da cerveja, ele também menciona vários lugares de São Paulo. Ele poderia se encaixar também na categoria de lugares nacionais, inclusos aqui na fantasia urbana do Thiago Lee. O Otto, ele descobriu que ele tem um clone numa segunda São Paulo, que é uma São Paulo de outra dimensão, que fica mais ou menos junto com a nossa, mas que é bem diferente. E esse livro conta a história de como o Otto vai colaborar com o Otto da São Paulo paralela, para que o Otto não deixe de existir no nosso mundo. Gosto bastante desse livro, acho ele muito legal. E vocês podem conferir mais detalhes dele na minha resenha do Homem Vazio também, que saiu no ano passado aqui no canal. Outra coisa que eu amo é ver tradições e costumes que sejam muito regionais. E aqui eu vou pro muito regional bastante, assim. Eu vou pro interior de São Paulo, que é onde eu fui criada. Eu nasci e fui criada em Bauru, no interior de São Paulo, mas eu também passei alguns pedaços da minha infância em Arealva, que é uma cidade muito pequena perto de Bauru, que tem seus, sei lá, 6.000 habitantes ou alguma coisa assim. É uma cidade bem pequenininha e eu tenho muitas memórias afetivas de Arealva por conta do meu avô, era uma cidade em que eu passava muito tempo. E Arealva podia muito bem ser o cenário da Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero, que é um conto rapidinho que eu li há pouco tempo aqui no Kindle. E ele conta a história de uma senhora que descobre aos 80 e tantos anos que ela é uma bruxa, e ela devia ter descoberto isso 60 anos antes, quando ela tinha seus 18 anos, mas aconteceu um problema com a encomenda que ela ia receber que trazia essa notícia, e ela acabou recebendo a notícia já aos 80 e tantos anos de idade. E o que eu gosto nesse livro, que me faz remeter muito a Arealva e a minha infância, é a casa dessa senhora, da Dona Simone, e a forma como ela faz as coisas. Ela tem um artefato mágico que ela usa pra fazer
atividades na casa dela, coisas tipo serviços domésticos, ela resolve fazer com artefatos mágicos. E isso é uma coisa que eu sempre consegui remeter muito à minha avó e às senhoras que eu conheço lá do interior de São Paulo mesmo. Eu acho que esse conto, ele tem um tom nostálgico maravilhoso, principalmente para quem vem de uma cidade do interior, porque o que ele traz aqui é uma realidade fantástica do interior, de uma pessoa de idade no interior. Eu visualizava a casa da Dona Simone e todas as coisas que ela fazia como a casa da minha avó, e poderia ser. Eu acho que é muito especial quando a gente encontra um autor que consegue descrever a vida e o cotidiano das pessoas em um lugar dentro de onde a gente mora. Eu vou falar aqui do Brasil, mas é lógico que isso é muito regional, isso varia muito de região para região, e é por isso que é muito importante você conhecer autores da sua região. Inclusive, eu ainda não terminei a minha lista, eu tenho meu último elemento fantástico para apresentar para vocês que eu amo em histórias, mas eu já queria propor aqui o desafio que eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim de onde vocês são e o nome de um autor da região de vocês, que vocês conheçam. Pode ser que vocês já conheçam vários, mas eu quero saber qual é o favorito de vocês. E caso você seja um leitor que não conhece nenhum autor da sua região, dá uma procuradinha e coloca aqui embaixo pra mim o nome dele, assim nós dois vamos conhecer um autor novo hoje. E o último elemento nacional que eu gosto muito de ver em histórias, principalmente histórias de fantasia, e esse é realmente muito querido, muito importante pra mim, é o folclore nacional. Eu gosto muito quando os autores conseguem fazer alguma coisa que traz o nosso folclore pro mundo da fantasia, em vez de pegar, sei lá, referências a deuses nórdicos, referências a deuses romanos e a mitologia de outros lugares. A gente pode muito bem usar o nosso folclore em favor da fantasia e da literatura fantástica nacional. E para isso eu trouxe o livro que eu acho que dos que eu tenho aqui ilustram melhor essa questão, que é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, que é um livro também super curto que conta a história de uma maga e também de meio que um caçador de criaturas no Nordeste do Brasil que estão tentando lidar com vários problemas envolvendo criaturas mágicas. Eu gosto bastante desse livro porque ele traz criaturas que são muito parte do nosso imaginário, do nosso folclore, e ele coloca isso de uma forma fantástica, muito linda, mas também muito nacional e muito nossa mesmo. Eu me encho de orgulho para falar desse livro, porque eu acho que ele é uma representação perfeita do que eu espero e do que eu gosto de ver na fantasia nacional. Lógico que eu tenho também na minha estante vários outros livros nacionais, também no meu Kindle, que trazem esses elementos que eu comentei pra vocês, mas eu só quis ilustrar cada um deles com um livro diferente para que vocês tenham algumas dicas de leitura para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre fantasia nacional e também sobre livros nacionais em geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui para continuar acompanhando o meu conteúdo. Eu tenho ficado cada vez mais feliz com o retorno que o canal tem tido aqui e a atenção de vocês, e tá sendo totalmente louco e surreal pra mim ver o quanto vocês estão gostando do conteúdo. Eu tenho recebido mensagens maravilhosas e eu tô começando a ter muita dificuldade de responder todos os comentários, mas eu tento, gente, eu leio todos eles e eu tento responder o máximo possível. Então, muito, muito, muito obrigada pra todo mundo que manda comentário aqui pro Chá de Prosa, pra todo mundo que assiste os meus vídeos. Eu tenho um carinho absurdo por vocês, muito obrigada mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!